que hoje é ano novo, acabou o carnaval, aí agora sim que começa o ano 2020, então o canal Fernando da Rede iniciando essa trajetória de entrevistas com pessoas importantes e influentes no futebol carioca. Começamos aqui com o Itamar Rodrigues, que é preparador de goleiros do Madureira Esporte Clube. Obrigado, Itamar, por ter aceito o nosso convite e parabenizar você pelo trabalho que você vem fazendo. Agora você não é só carioca, você é internacional. Bom, aproveitando a oportunidade, eu que agradeço, Anderson, meu amigo Anderson, é um agradecimento muito carinhoso por todo o carinho que você sempre teve, não só comigo, mas com todos os profissionais, principalmente do futebol carioca, dessa área, né? Eu, quando falo no trabalho de imprensa e o trabalho da preparação de goleiros aqui no Rio, eu faço esse link diretamente à sua pessoa, ao seu trabalho, porque você, ao longo dos anos, você foi sempre um profissional que nunca deixou de falar da preparação de goleiros, nunca deixou de falar dos goleiros. É uma posição um tanto quanto esquecida, né? E nós, profissionais que fazemos esse trabalho árduo todos os dias, assim, é de muita valia, de muita importância sabermos que no momento em que as coisas fluem da melhor maneira possível, tem alguém para dar esse reconhecimento e expor o nosso trabalho da melhor maneira possível. Eu que te agradeço, te dou as boas-vindas, que a gente possa fazer um papo bem agradável a todos os amantes do esporte. Beleza, então. Vou começar, Itamar, a tua trajetória. Qual os clubes que você já agarrou? Onde você começou a trabalhar? Fala um pouquinho em relação a isso. Então, eu, como todo menino, né, sonhei em ser um atleta profissional de futebol e eu busquei isso de uma certa forma, por que não dizer sozinho, porque eu sou de uma família que sempre me cobrou muito a questão dos estudos e a família não entendia que eu podia muito bem, na época, trilhar o meu caminho, o meu sonho de ser um goleiro profissional, de ser um atleta profissional e também estudar. Então eu passei por cima, entre aspas, da minha família para buscar este sonho, né? E comecei jogando futebol nas categorias de base do América, enfim. Depois eu passei pelo Barra da Tijuca e outros clubes mais que na minha geração faziam um trabalho bom de base. Até que no meu último ano de juniores eu tive a oportunidade de jogar fora do Rio de Janeiro, né, mais especificamente no estado do Ceará, num time grande lá, que é o Ferroviário. E acho que ali, naquele meu último ano de júnior, eu tive a sensação realmente do que era ser um atleta profissional de futebol. E talvez eu tive a sensação de que eu estava vencendo, né? Só que ao me profissionalizar, ao começar a minha carreira profissional, eu fui um atleta que sofri muito com lesões ao longo da minha vida. Então, quando eu retornei ao Rio de Janeiro, eu comecei a jogar em times, né, que as pessoas costumam chamar de times pequenos, times de menor expressão. Então, assim, essa Série B1 que hoje chamam, trata-se da segunda divisão. Lá atrás eu já jogava essa divisão demais, desses clubes históricos aí do Rio de Janeiro, e até que com os meus 24 para 25 anos, após dar mais uma saída do Rio de Janeiro e jogar em Santa Catarina, eu voltei ao Rio de Janeiro com outra lesão de ligamento colateral medial, e aí eu achei que era o momento de eu parar e colocar o meu segundo sonho em prática, que era me tornar um treinador de goleiros. E aí fui estudar, me preparar efetivamente fora das quatro linhas para que eu pudesse desempenhar, né, um trabalho daquilo que eu sonhei como atleta, que eu pudesse desempenhar como treinador de goleiros, né, trabalhar em alto nível. E o Papai do Céu acho que tinha reservado isso para mim, né, fazer um bom trabalho como treinador de goleiros e que o meu sonho se tornasse realidade, né, nessa função. Então, para mim foi muito importante isso, passar por todas as categorias de base. Eu, assim, me orgulho muito de ter trabalhado em todas as categorias de base mesmo,
desde o sub-13 ao sub-20. Legal. Isso me deu um alicerce muito grande para a minha carreira quando eu cheguei ao profissional, para entender o que efetivamente cada categoria precisa, cada categoria, o que o goleiro precisava de tão necessário, etapa por etapa, para que a gente não queimasse, né, essas etapas do atleta, e até que eu cheguei ao profissional e hoje, né, me orgulho muito da minha carreira, da minha profissão, através dela que eu, de uma forma honesta e digna, eu sustento a minha família, eu formei a minha família através do futebol, e o que eu peço é a Deus que me dê sempre saúde para que eu possa continuar seguindo a minha vida de uma forma digna. Se vai ser num clube gigante de Série A de brasileiro, eu não sei. Papai do céu é que sabe, mas que eu continue na minha trajetória sempre sendo honesto comigo mesmo, com os atletas que eu trabalho. Você já trabalhou, não sei, dá para recordar, em quantos clubes aqui no Rio de Janeiro, como preparador de goleiro? Olha, Anderson, uma ótima pergunta. Vamos lá, eu acho, os que eu lembro, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Audax, Rio, Barra da Tijuca, Mesquita. Mesquita? Trabalhou no Mesquita? Eu tive a honra de levar o Mesquita à primeira divisão em 2007. Ah, tá certo. Com o Edson Souza, não é isso? Isso, com o Edson Souza, uma comissão extremamente competente. A gente não tinha muita amizade naquela época, não tinha. Mas tinha o principal, conhecia, que era o respeito profissional. Isso aí mesmo. Se acompanhando a trajetória. Que acabou levando a amizade. Exatamente. Enfim, foram tantos clubes aqui no Rio. É muita coisa, né? E, na verdade, é muito mais fácil eu contar os que eu não trabalhei. Tá. Você acredita que foi importante essa informatização do trabalho e também a melhoria de treinos técnicos e táticos para o goleiro? Eu acredito que isso para vocês foi bom porque aprimora mais o goleiro e também para quem vem como preparador de goleiro estudar cada vez mais? Sim, não tenha dúvida disso. Na verdade, o que eu vou te falar agora, isso não é coisa da minha cabeça, não é o Itamar que está falando. Isso é uma pesquisa FIFA no mundo todo, em que nos últimos 10 anos, a função do futebol que mais evoluiu foi a preparação de goleiros. Isso é uma pesquisa comprovada, né? E aqui no futebol brasileiro não é diferente. Aliás, eu acho que se tem um país que evoluiu muito na preparação de goleiros foi o nosso, e a gente pode atribuir isso a diversas situações, né? Não somente a questão digital, né? A questão da informática, enfim, de você hoje ter acesso a tudo na palma da mão, mas principalmente pelos profissionais que foram surgindo e esses profissionais entenderem, né, que para que a gente possa fazer um grande trabalho, para que a gente possa evoluir, tanto na questão pessoal quanto profissional, na questão individual ou coletiva, né, requer uma preparação maior, né, requer uma questão de estudos muito melhor. E talvez muitos profissionais foram entendendo que aí a gente trazendo aquele termo mais antigo, né, só o jogar, só o ter sido um goleiro, né? Ter sido um goleiro não é o suficiente. Não é o suficiente. Acabou o tempo do chutador de bola? Acabou. Com todo respeito, eu acho que o futebol, ele, de uma forma geral, ele caminhou para terem bons profissionais em todos os aspectos. A preparação hoje de um time de futebol, seja de forma individual ou coletiva, ela é muito além do só ter jogado. E eu recordo que quando você trabalhou no Audax Rio, teve um projeto que você desenvolveu em que todos os goleiros da base profissional fizessem treinamento juntos. Sim. Por que isso não é decorrente no futebol carioca se os clubes não fazem isso pelo menos uma vez por mês? Eu acredito, Anderson, que isso não é decorrente porque, por mais que estejamos falando de uma função que evoluiu demais no futebol, por mais que os estudos comprovem isso, ainda assim nós estamos falando de uma função que não é
ainda está longe de ser tão valorizada pelos nossos dirigentes brasileiros. Ela não é tão valorizada pelos dirigentes brasileiros. Sim. Correto. Mas quando a bola passa por ele, não deveria ser ele o mais importante? Exatamente. O investimento deveria ser maior em cima aí? Por isso que existe um ditado que me acompanha no futebol, quando eu falo de goleiros, que ele é muito verdadeiro. Ele machuca, mas ele é verdadeiro. O ditado diz que o futebol é um esporte coletivo, até que o goleiro falhe. Quando ele falha, deixa de ser um esporte coletivo, ele é estritamente individual. Isso aí foi pancada, hein? Ele é forte, mas a gente não tem que deixar de passar isso para os goleiros. Porque quando ele falha, não tem jeito, o mundo dele desaba, é o momento que ele precisa de um controle emocional muito grande, porque as pedras irão ser jogadas, eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu sou muito grato ao Audax e às pessoas que faziam a gestão do clube na época, porque me permitiram colocar ideias em prática. Quando eu apresentei o projeto, na época o gestor maior do clube era o Thiago Escuro, e o Thiago de imediato ele abraçou o projeto e falou para mim: você tem carta branca para fazer, vamos ver o que vai dar lá na frente. E esse projeto foi muito bacana, eu tive como um filho, né? Porque lá nós formamos, né, atletas de alto nível, que estão jogando em alto nível. O Gabriel Batista do Flamengo é um, o César do Flamengo é outro. E agradeço também aos profissionais que participaram do projeto. Sem eles eu não teria conseguido nada. E principalmente aos atletas por terem abraçado a ideia, que foi muito bacana. Quando trabalhou no Audax, começou como preparador de goleiro e depois foi evoluindo e alcançou um outro patamar, né, para outra função. E aí a gente pergunta para eles, mas eu quero saber como é que você ficou assim, o que será que eles viram em mim para me tirar da pressão do governo, para me colocar nessa função? E para você, como foi essa mudança? Para você, como é que, caramba, de uma hora para outra você sair do gramado e para trás da mesa? Então, Anderson, a tua pergunta ela é ótima, até para que eu tenha a oportunidade de esclarecer isso. Muitas pessoas talvez na época não entenderam muito, mas esse convite do Audax na ocasião, ele me deixou muito feliz, porque isso era um projeto que eu tinha, eu tenho, né, para a minha vida futura, de trabalhar com gestão de futebol. Só que eu nunca havia participado esse meu interesse, este meu projeto de vida profissional a ninguém. Então, quando as pessoas do clube, que faziam a gestão do clube, perceberam isso me deixou muito feliz, porque eles conseguiram captar em mim uma figura que tinha aptidão para aquilo, que tinha perfil para a função que eles queriam. Mas tu fez alguma deixa, ou então foi a tua forma de trabalhar? Uma das coisas foi o projeto. Uma das coisas foi o projeto que eu montei. Eu sempre fui muito chato com isso. Com a minha questão profissional. Eu nunca entrei num trabalho querendo ser mais um. Eu sempre gostei de fazer algo diferente. E isso faz parte da minha característica, né, da minha personalidade, mas os estudos me levaram a isso. Eu sempre gostei muito de estudar, de me preparar para tudo aquilo que eu venho a fazer, e os estudos me mostraram o quanto é importante não ser mais um, se preparar cada vez mais. E é uma crítica que eu faço à preparação de goleiros, que às vezes muitos profissionais da área reclamam que não são valorizados, que o clube A, B ou C não valorizam essa função. Mas eles por si também não se fazem valorizar. Eles não se valorizam por si só. Então, quando eu falo não valorizar, não é nem só a questão do trabalho, mas assim, a sua conduta diária, a sua forma de agir com as pessoas, com os atletas, talvez o acúmulo de funções, né, que eles se submetem para conseguirem se manter no cargo, enfim, isso é de cada um. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas é um direito meu de concordar ou não. Né? Então, assim,
voltando ao assunto, eles perceberam muito perfil para isso, né? Estavam a fim de fazer uma reformulação no clube, até em função da saída de um profissional que exercia a função, foi para um outro clube. E eles sentaram comigo e eu fiquei muito feliz de ouvir a seguinte frase. Passaram para mim, fizeram uma série de elogios e falaram o seguinte: a gente respeita muito a preparação de goleiros, mas a gente acha que você está além disso. Você precisa dar um voo maior na sua carreira. Então, como eu já tinha o sonho de, né, ter experiência com gestão de futebol, e o clube na época, aquele Audax, era um clube que dava 100% de estrutura a qualquer profissional de exercer qualquer função, eu achei que naquele momento era um momento de eu entender e conhecer a função. Eu não estava saindo da preparação de goleiros definitivamente. Eu queria experimentar a função para saber se... Gostou? E gostei muito. Aí você depois dessa experiência no Audax, voltou a trabalhar como preparador de goleiro. Isso. Aí, e teve uma experiência fora do Brasil. Foi a primeira experiência fora do Brasil? Na verdade, quando eu retorno ao campo, quando o clube foi vendido e... Você retornou em qual clube? Aí eu fui para o São Cristóvão. São Cristóvão. Isso. Aí, acho que 4, 5 meses depois que eu estava no São Cristóvão, veio o convite da Cabo Friense. E aí eu fui para Cabo Friense. Com 3 meses na Cabo Friense veio o primeiro convite para trabalhar fora do país. E aí, pra você, cara, como foi essa experiência, assim... as pessoas falam que o mundo árabe é uma maravilha, né? É como se fosse, assim... o Eldorado. O Eldorado, né? Como é que foi para você trabalhar na Arábia Saudita e teve um projeto também relacionado a preparadores de goleiros brasileiros lá? Isso. Em um único clube. Isso, um único clube. Como é que foi essa experiência na Arábia? Experiência maravilhosa, uma experiência que eu agradeço muito a Deus por ter me presenteado. Agradeço muito ao profissional que na época abriu essa oportunidade, né? Então, assim, eu fui trabalhar num dos maiores clubes da Arábia Saudita, pelo menos um dos mais tradicionais, né? Que foi o Al Ettifaq Clube, num projeto de preparação de goleiro brasileira que abrangia toda a categoria de base do clube, além dos 2 profissionais, né? Porque lá se trabalhava com profissional A e B. E nessa oportunidade eu tive a honra de trabalhar no país por 2 anos, né, por 2 temporadas, onde assim, o projeto era para 4 anos, para começar a dar um resultado positivo para o clube, o que nós não esperávamos, é claro, como todo clube do mundo. O clube passou a viver momentos conturbados politicamente, financeiramente, e o presidente achou melhor por não dar seguimento ao projeto após esses 2 anos. Mas assim, ficou um legado muito positivo. A maior prova disso são os goleiros, que até hoje fazem contato com a gente, até hoje não deixam, isso é muito bacana, até hoje eles não deixam de agradecer pelo que foi feito, né, pelo que foi implantado de uma forma profissional e, por que não dizer, de uma forma pessoal. Eu carrego assim, as pessoas pensam que o dinheiro é tudo, né? Mas eu chamo de troféu, que é o troféu do reconhecimento, né? do respeito, da amizade que ficou com os atletas, com as pessoas do clube. Eu, assim, sou muito feliz de ter passado e ter tido essa experiência. Voltaria? Volto muito fácil. Agora assim, você veio da Arábia e voltou ao futebol brasileiro. Isso. Trabalhou no Nova Iguaçu, não foi? Isso, eu chego... Com o Edson Souza. Isso, eu chego da Arábia Saudita e final de 2017 para 2018, quando está nessa fase do futebol carioca de iniciar uma pré-temporada para a temporada seguinte. E eu ainda lá, o Edson me liga
e fala que tinha acertado com o Nova Iguaçu e que uma das coisas que ele havia conseguido junto ao presidente do clube era que ele levasse a comissão técnica que ele entendia que era ideal para ele. E eu fazia parte dessa equipe. Perguntou se eu voltaria ao clube, porque seria a minha segunda passagem, né? E eu, sim. Não deu nem tempo de gastar os petrodólares, né? Não, até porque não teve. E eu chego ao Brasil acertando com o Nova Iguaçu, retornando a um clube que eu também tenho o maior carinho, sabe? Um clube que eu torço muito para que, sabe, ele acompanhe a sua trajetória sem dar esses altos e baixos, né? Porque é um clube que cresceu muito, um clube que tem uma estrutura fantástica e que tem pessoas honestas lá que conduzem o clube. E aí logo em seguida eu fui fazer o Campeonato Carioca aqui da Série B do Rio de Janeiro, pelo Barra da Tijuca, a convite do meu amigo, profissional competente demais, Eduardo Húngaro, onde nós fizemos um trabalho fantástico na Série B. Quem acompanhou a Série B de 2018 aqui no Rio, dava até o Barra da Tijuca como um clube candidato ao acesso em função do trabalho que nós fizemos. Logo em seguida veio o convite, né, de ir para a Ásia, né, dessa vez para a Tailândia, e eu fui, passei 2019. E como é que foi? Tailândia, cara, como Tailândia, é que é lá? Te confesso que eu fiquei meio assustado, assim, falei, caramba, Tailândia, eu não tinha a mínima noção. A noção que nós temos aqui que é muito pouco. Mas foi uma experiência maravilhosa também, uma liga muito boa, Anderson. Hoje o futebol tailandês na Ásia, ele já é ali sua quarta, quinta força. Eu não tenho dúvidas que num futuro bem próximo a Tailândia vai estar numa Copa do Mundo, por tudo que está acontecendo, pelo investimento das equipes, sabe, pelo nível da principal liga do país. E eu fiquei muito entusiasmado positivamente ao ter o prazer de trabalhar na primeira divisão na Tailândia. Aí você retorna ao Brasil e também não dá nem tempo de gastar os dólares conquistados, né? Já engata no trabalho. Essa foi uma experiência mais curta ainda. A exemplo do Nova Iguaçu, que eu ainda fiquei um mês e meio, quase 2, descansando. Esse ano, no caso final de 2019 para 2020, eu fiquei apenas 7 dias. E aí eu tive a honra, né, de receber o convite do Toninho Andrade, que é um profissional acima da média, um ser humano acima da média, que eu conheci efetivamente aqui no Madureira. Até então eu só conhecia o Toninho de nos enfrentarmos, né, eu por uma equipe, ele pela dele. E veio o convite também na mesma situação, ele montando uma comissão técnica. O presidente Elias Duba deu a liberdade para ele montar essa comissão técnica, comissão que ele entendia ideal. Eu sou muito grato por ele ter me dado essa oportunidade de ficar à frente da preparação de goleiros do clube. E a gente começou um trabalho dia 2 de dezembro, correndo contra o tempo. Madureira foi o último clube a se apresentar para a pré-temporada. Todos os clubes já estavam treinando desde novembro. Tinha clube aí que já estava treinando desde o final de outubro. E nós iniciamos um trabalho dia 2 de dezembro, sabe, com muita cautela, com muita paciência, mas ao mesmo tempo tendo que acelerar o processo, né, de treinamento, de planejamento diário, para a gente fazer uma boa estreia e buscar fazer uma boa competição pelo Madureira. E eu não tenho dúvidas que o nosso trabalho, aliado aos atletas, né, de terem abraçado a ideia do Toninho, as nossas ideias, e entendido que tudo que a gente planejou era o melhor para aquele momento, eu não tenho dúvidas que tudo isso nos levou a fazer essa campanha que a gente está fazendo no Campeonato Estadual, brigando por semifinal da Taça Guanabara, agora na Taça Rio. Agora mesmo eu estou trabalhando com um grupo aqui no Madureira, são 3 goleiros, né, que é o Douglas que está jogando, o Lucas, o Vitor,
São meninos fantásticos. A nossa campanha pelo Madureira está nascendo muito no desenvolvimento do Douglas, né? E ele é um menino que merece muito tudo isso que ele está vivendo aqui no clube, porque é um cara também, um caráter acima da média, um cara extremamente trabalhador, um cara que eu não tenho dúvidas que, sabe, no momento certo vai dar uma decolada, vai jogar num nível melhor. A comissão técnica costuma visitar as redes sociais dos jogadores? Ou alguns sim, outros não? Eu hoje entendo que sim. É importante? Eu acho que é importante. Acho que é importante. É importante até porque aí volta o que eu estou falando da preocupação extra-campo. Eu não me preocupo só com o atleta dentro de campo. Eu me preocupo em também trazer para ele um pouco de direcionamento caso ele necessite fora. E é normal o ser humano às vezes, né, se empolgar um pouquinho mais e às vezes mesmo que inconscientemente ele seguir por um caminho que pode ser mais à frente um caminho sinuoso para ele, né? Então eu entendo que faz parte de um contexto, de uma preocupação no quesito pessoal que o profissional tem que ter. O atleta tem que se incomodar quando o profissional que está tomando conta do trabalho, gerindo o trabalho, deixa de se preocupar com ele. Enquanto está se preocupando é legal, eu entendo que é legal. É verdade. Vamos lá, umas perguntinhas aqui bate pronto. Um amigo no futebol. Amigo do futebol, Edson Souza, me ajudou muito. É um cara que estendeu muita mão para mim nos momentos que eu mais precisei. Um cara que eu, assim, eu sou muito grato todas as vezes que eu necessitei, ele me ajudou. Melhor clube que você trabalhou? Melhor clube que eu trabalhei? Tem algumas, eu tenho tanto carinho. Mas o melhor clube que eu trabalhei foi o Al Ettifaq da Arábia Saudita. E o pior? Essa se foi. Um momento difícil na tua carreira? Um momento difícil na minha carreira foi 2015, eu na Cabo Friense, onde o meu pai, que Deus o tenha, ele estava muito doente, muito debilitado, e eu tinha que dividir as minhas forças entre um trabalho profissional fora do Rio, né? E o meu pai, cuidar do meu pai aqui no Rio. Então, eu via meu pai num estado hospitalar que quando eu retornava para o meu trabalho, eu tinha que buscar forças realmente de onde eu não tinha, só Deus mesmo para me sustentar naquele momento, porque a vontade que eu tinha era de ficar do lado do meu pai o tempo todo e abandonar o trabalho, mas eu não podia fazer aquilo. Então ali eu descobri que eu era forte, que eu podia ir, que tinha Deus comigo, mas foi um momento muito delicado da minha vida. E o melhor momento? O melhor momento? O melhor momento eu posso dizer que foi no Audax, por tudo isso que nós já conversamos aqui, porque o trabalho fluiu, porque tiveram paciência com o que a gente montou, com aquilo que a gente apostava, né? E embora a minha primeira passagem no Nova Iguaçu em 2007 também tenha sido uma passagem bem vitoriosa. Algo marcante, assim, marca que até hoje positivamente você na tua carreira, que nós conquistamos, o que nós fizemos, foi legal? O título e o acesso. Título da Copa Rio, levando o Audax pela primeira vez a um cenário nacional, uma competição nacional, e o acesso da segunda para a primeira divisão. E qual foi aquele momento assim que foi dentro de campo, você falou que o pior foi do lance do seu pai, mas que marcou negativamente a sua carreira? Dentro de campo? Você fala assim numa falha? Um resultado negativo, uma derrota que você sente até você assim, puxa, foi Aí infelizmente a gente não vai poder nem ter imagem disso, mas eu perdi uma classificação
em uma das competições na Arábia Saudita, aos 45 do segundo tempo, numa competição importante, valendo uma grana boa para cada um, só que não foi uma simples derrota, foi uma falha grotesca do meu goleiro. E aquilo até hoje você... até hoje, porque, sabe, nós não merecíamos, por tudo que nós fizemos e por tudo que nós desenvolvemos ao longo da competição, nós não merecíamos ter saído da competição daquela forma. Isso me magoou bastante. O que representa para você a sua esposa? Minha esposa é meu alicerce. Não é qualquer mulher, Anderson, que aceita as coisas do futebol com paciência. O futebol, ao mesmo tempo que nós amamos o futebol e nós vivemos no futebol, o futebol nos consome demais. O futebol ele nos dá mágoas na mesma proporção que nos dá alegrias. Então, assim, não é fácil você ver o teu marido chateado, amargurado, porque foi injustiçado, porque, sabe, porque ele foi literalmente puxado o tapete, ou que perdeu com uma derrota como essa que eu acabei de citar, e principalmente pelas experiências que eu tive no exterior, sozinho, sem poder levar a família, e ela ficar aqui, sabe, tomando conta da minha filha, da minha mãe, enfim, da minha família como um todo, sabe. A minha esposa, ela tem sido, ao longo dos anos, um pilar muito importante da minha carreira. E a filha? Você não quer que eu chore na entrevista. Minha filha é o maior presente de Deus, assim. Minha filha, ela é tudo pra mim. Eu não consigo nem falar da minha filha. Ela é minha vida. O nome da minha filha não é Vitória em vão. A gente tem toda uma história por trás disso. Uma história triste, de desconfiança de não poder sermos pais, ser mãe, né? E no momento certo, quando a gente praticamente já tinha desistido, assim, o Pai do Céu veio e falou assim: vocês não sabem de nada. Quem sabe sou eu. Quem sabe sou eu. Aqui o presente. Escolham só o nome. E o nome não poderia ser outro senão Vitória. A Vitória é o maior amor da minha vida. Eu quero agradecer ao Kleber por ter autorizado, ao presidente do Madureira Elias Duba, ao Madureira Esporte Clube por ter cedido o espaço. Que você desse seu recado para quem você quiser, o recado final, você pode olhar para cá ou você pode olhar para lá. Eu, mais uma vez, quero reforçar o meu agradecimento a você, Anderson. Eu acompanho a tua luta também, não é de hoje. E a única coisa que eu te peço, meu irmão, é que você não desista daquilo que você tem traçado para ti como profissional. A gente falou muito de estudos aqui. E eu vejo que se tem uma coisa que você não tem parado de fazer ao longo do tempo aí, é de estudar. Então, assim, eu quero te agradecer muito mais uma vez por me permitir estar aqui, os assinantes do teu canal, sabe, isso é muito gratificante, independente da nossa amizade, isso é muito importante ter a oportunidade de falar da nossa carreira. E eu queria também aqui, assim como você falou, agradecer ao Kleber, o gerente de futebol do Madureira, o presidente Elias Duba, ao Madureira pela oportunidade de vivenciar um campeonato tão importante, vestindo a camisa do clube, né? Agradecer a minha comissão técnica pelo carinho, pela reciprocidade de tudo. E eu queria aqui deixar um recado a você que tem sonhos, né? Que tem objetivos. E talvez por uma situação ou outra esse sonho não está acontecendo. Mas eu não tenho dúvidas de que o tempo de Deus é diferente do teu, é diferente do meu. O que você não deve fazer é deixar de acreditar. O que você não deve fazer é deixar se desvirtuar por caminhos que não são os caminhos corretos. O que você não deve fazer é deixar que todo dia ao acordar você coloque na tua mente, na tua memória que você tem que dar o teu melhor sempre
para que esse teu melhor a cada dia seja um tijolinho que você, ao longo da semana, dos meses, do ano, né, você vai construindo, vai galgando uma carreira positiva. Né? Então, assim, não desista dos teus sonhos. Se você tem um sonho, acredite nele. Coloque os teus sonhos na mão de Deus e trabalhe muito por isso, muito. Mas não trabalhe todo dia da mesma forma. Cada dia que tu trabalhe cada vez mais. Aí eu não tenho dúvidas que vai chegar um momento que você vai ter a tua oportunidade, independente da área. E deixar aqui o meu agradecimento muito especial a todos os goleiros que eu tive a oportunidade de trabalhar, seja pelos clubes que nós citamos aqui ou não, aqueles que jogaram ou não, aqueles que ficaram satisfeitos ou não. Vocês são muito importantes na minha carreira, muito importantes na construção dos meus objetivos de trabalho, na minha metodologia de trabalho. Às vezes a gente erra alguma coisa ou outra, mas a gente não erra porque quer, a gente erra porque a gente está sempre tentando o melhor. E deixar aí, né, reforçar o meu agradecimento a todos, com carinho e atenção. Isso aí, Tamar Rodrigues, abrindo aí a temporada 2020 do canal Fora da Rede. Valeu, obrigado, Tamar. Obrigado, Anderson. A gente volta na próxima. Valeu, galera. Um abraço.